Economês é um porre, mas a crise entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central é relativamente fácil de entender. E o resultado dela toca no bolso de todo mundo. Inflação descontrolada é o inferno, seu salário vira pó, produtos somem da prateleira, poupanças desaparecem. É para evitar que um mau ministro ou mau governo tenham poder para destruir sozinhos, com medidas irresponsáveis, toda a economia de um país, que se teve a ideia de dar a independência para o Banco Central pelo mundo afora. O problema é que no Brasil de hoje, a discussão não está só restrita à independência ou não do Banco Central. Tem isso também. O Lula é contra, mas vai além. O atual governo não reconhece o atual presidente do Banco Central como independente. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo e eu vou tentar fazer o exercício de te mostrar os dois lados da coisa, dando, claro, meu pitaco, senão bastava você usar o Google ou conversar com o ChatGPT, que vai falar muita borracha, mas pode ajudar. Banco Central controla inflação e empregos, um poder gigante. Ele determina a taxa de juros que, se for baixinha, vai fazer o financiamento da casa própria ou o carnê das Casas Bahia ficar mais em conta. Se for alta, te endivida, você não compra nada, empresa fecha, emprego some. E o BC fabrica dinheiro ainda. Se você fabrica muito dinheiro, o dinheiro perde o valor e você continua pobre com uma montanha de papel. Eu já vivi hiperinflação nesse país e é um inferno. O que a história vem mostrando, entretanto, é que é melhor ter um Banco Central independente do que ter um Banco Central como autarquia de governo sob as ordens diretas do presidente da República ou do seu subordinado ministro da Economia. Eu vou voltar àquele conceito empresarial do benchmark, que é procurar ver o que os outros estão fazendo e que está funcionando. Como outros países tratam seus bancos centrais? Essa é a questão. Falar em país que está dando certo numa crise global é complicado nesse momento, mas dá para ter uma noção do histórico. Por exemplo, quem tem Banco Central independente? Zona do euro, Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, Japão, Israel, Coreia do Sul, Suíça e por aí vai. Quem não tem? Venezuela e Argentina, não tem. Mas pode parecer que eu estou querendo enviesar seu ponto de vista com esse exemplo, mesmo porque o Brasil não tinha Banco Central independente até 2021 e a gente controlava bem ou mal a inflação. Então vamos fazer outro recorte. Das 10 maiores economias do mundo, quem tem Banco Central independente? Todas menos a China. Observação, nem sempre a independência é total. O Banco Central não está livre de pressão política, pressão popular, mas sim, a experiência mostra que o Banco Central independente funciona em outros países, é isso. O que também não quer dizer que vai funcionar aqui. A esquerda brasileira tende a ser contra a independência do Banco Central, porque, como sempre repete o economista Eduardo Moreira, a quem eu muito respeito, entre outros, o poder dos grandes bancos aqui é pornográfico, o lobby é gigantesco. Historicamente, mesmo quando não era independente, o Banco Central acabava caindo na mão de gente ligada ao mercado financeiro, aos bancos. Nos últimos 20 anos, só um presidente era funcionário concursado do Banco Central, e foi durante o governo Dilma. Tirem suas conclusões. Então existe essa desconfiança de que um BC independente pode ser um BC que só trocou de mãos, saiu das mãos do governo para as mãos do mercado. O que nos traz ao atual presidente Roberto Campos Neto. No que diz respeito às desconfianças da esquerda, ele gabarita a prova. É neto do Roberto Campos, que é uma figura histórica importante, sim, diplomata, político, trabalhou com Vargas, com Juscelino, com a ditadura militar, e é uma referência para os liberais e para os neoliberais, ou seja, não é boa referência para governo de esquerda. Mas vamos falar do neto, o avô nem está aqui. O Campos Neto também vem de uma larga experiência no mercado financeiro. Há quem defenda que ele fez o possível desde que assumiu, porque estava cuidando do Banco Central durante a pandemia, que não foi brincadeira, mas o fato é que pegou a taxa de juros a 2%, a taxa Selic, e está em quase 14%, 13,75%. E a inflação não caiu. O resultado foi só dobrar o endividamento do país, fazer rentista ganhar mais, enquanto a fome disparou no Brasil. Mais uma vez, não vou pegar por aí, economia é para economistas, mas eu vou pegar 2 pontos, 2 razões para você chegar às suas conclusões sobre a independência do Banco Central
sob a presidência do Roberto Campos Neto. Primeira, Roberto Campos Neto foi votar com camisa da seleção. Vou repetir. O presidente do Banco Central independente votou nas últimas eleições com a camisa amarela. Amarela, se fosse azul a gente dava um desconto. Que é a camisa que virou o uniforme oficial do bolsonarismo. E mais recentemente, do golpismo. Isso é fato. Então Campos Neto já foi para as urnas declarando seu voto. Mas ainda que você pense, não exagere, eu tenho um tio que votou no Lula com camisa da seleção, existe. Eu, se morasse no interior de Santa Catarina ou numa cidade do Mato Grosso ligada ao agro, talvez também usasse a camisa da seleção para minha segurança pessoal, sem contar que independência significa votar em quem quiser, embora não fique legal, né? Presidente do Banco Central independente demonstrando lado num país dividido, só me cabe citar o Ronivon. Significa. E não fica só por aí. No início de janeiro, na semana que antecedeu o quebra-pau do dia 8, a fotojornalista Gabriela Biló, a mesma excelente profissional que fez aquela foto horrível do Lula diante de um vidro quebrado, uma foto que dá margens a várias interpretações, mas que de forma alguma deve definir o trabalho da excelente profissional que ela é. Enfim, a Biló flagrou o Ciro Nogueira conversando com um grupo chamado Ministros Bolsonaro. E quem aparece no grupo Ministros Bolsonaro? Quem? O presidente do Banco Central independente, Roberto Campos Neto. Então vamos catar bolinha na descida. Uma coisa é Banco Central independente, outra coisa é presidente do Banco Central independente. Mesmo pegando a versão mais republicana, para justificar a presença do Campos Neto no grupo. A de que ele tinha boa relação com o governo passado, porque independência não é confronto, não é falta de diálogo, é caminhar juntos pelo bem da economia brasileira. Então, vamos facilitar o diálogo. Mesmo sob esse ângulo, o governo tinha acabado, outro governo tinha tomado posse. O que estava fazendo ali o presidente do Banco Central independente, num grupo de ministros do Bolsonaro? Um governo que ainda lutava nos bastidores por um golpe militar. Num país sério, seria razão para alguém pedir demissão, por desonra. Porque a independência é também isso, é responder diretamente à sociedade, é preservar a instituição. Então eu sei que existe uma leitura por aí, segundo a qual o Lula está mirando o Campos Neto, criticando o Campos Neto, para justificar os números da economia em 2023, que tem tudo para ser péssimos. Ele pegou o Brasil quebrado, Bolsonaro tirou dinheiro do orçamento para tentar sua reeleição, tanto com destinação orçamentária para parlamentar, quanto com desoneração de impostos para baixar preços artificialmente. A oposição ao atual governo diz que esse ataque à autonomia ao Banco Central é a versão lulista dos inimigos imaginários que o Bolsonaro inventava, que é o PT se adaptando a essa horrível era das guerras de narrativa. Então, a minha conclusão é de que o problema hoje não é a independência do Banco Central, é a desconfiança que o país tem, e tem todo o direito de ter, sobre um Banco Central presidido por um aliado escancarado do governo anterior num país dividido. Especialmente porque o governo anterior foi um desastre na área social, estourando o teto de inflação, estourando o teto de gastos, precarizando as condições do trabalhador e dos aposentados. A gente sabe que o mercado financeiro foi majoritariamente bolsonarista. A pandemia mostrou a enorme falta de empatia do mercado aqui no Brasil para com os mais pobres. Fosse o contrário, gente inteligente engravatada da Faria Lima não apoiaria o defensor da cloroquina e o cara que falava mal de vacinas. A falsa esperança da cloroquina, eu sempre repito, empurrou milhares de brasileiros para a morte, se contaminando em ônibus lotado ou no comércio. A gente viu tanta hipocrisia e falta de sensibilidade que não dá para desver. Então, os mesmos especialistas que pedem melhora na comunicação do Lula com o Banco Central para acalmar os ânimos, deveriam se perguntar: o Lula é um interlocutor bom ou ruim, democraticamente eleito e representante da maioria numérica do povo brasileiro? O presidente do BC não é. Se o diálogo não vai bem, diante do exposto, só ele tem que ser cobrado? Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o like ou o seu dislike, seu comentário, que é muito importante. Lute pela democracia.